Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 106, versículos 8 a 11, e na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 4 e 5, que dizem: Contudo, Ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou. Conduziu-os pelas profundezas como por um deserto. Livrou-os das mãos daquele que os odiava, remiu-os das mãos do inimigo. As águas cobriram seus adversários, nem um só deles sobreviveu. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Você acredita na força e no poder de Deus que está em você? Você acredita que maior é o que está em você do que o que está no mundo? Na Índia, tem algo impressionante aos nossos olhos, pois lá o transporte por elefantes é algo normal. Animais que pesam toneladas e que têm uma força tremenda, mas o interessante é que são mansos. Ficam presos a uma corda fina amarrada à perna que, quando parados, também são presos em uma árvore de pequeno porte. E assim esperam todos os passageiros. Elefantes têm uma força descomunal, mas normalmente ficam presos a uma corda fina, que poderiam arrebentar a qualquer momento se soubessem. Isso acontece quando, desde o nascimento, são amarrados com uma cordinha que é presa a um fio tronco. Essa é uma técnica usada por treinadores chamada condicionamento, que faz com que eles achem que, o mesmo depois de adultos, o tronco da árvore tem mais força do que eles e, por isso, param de tentar sair dele. Assim, desconhecem a força que possuem. Existem duas realidades: força e poder. O elefante tem toda a força, mas foi enganado desde pequeno. Ele não sabe do poder que tem. Nosso maior inimigo, ainda que a gente observe, sendo Satanás, mas o nome dele é a ignorância. A falta de conhecimento da palavra e de Deus traz a destruição. Desconhecemos quem somos em Deus. Muitas vezes ficamos como os elefantes. Somos fortes, temos um enorme potencial, temos o poder dado pelo Espírito Santo, mas estamos presos por uma corda fina que achamos que pode nos deter. Quando nos convertemos, precisamos, cada vez mais, saber por meio da palavra de Deus quem somos, bem como a força e o poder que temos em Cristo Jesus. Precisamos ter consciência da força e do poder de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Ele nos concede força e poder. Ele se lembra de nós em todo o tempo. Mas será que nos lembramos dele da mesma forma? Muitas vezes, olhamos para Deus como se estivéssemos olhando para um ser humano poderoso. Mas a palavra nos ensina que Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer homem. Como vemos descrito no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 12, que diz: Riquezas e glórias vêm de ti. Tu governas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder
para engrandecer e dar força a tudo. A nossa força é limitada, mas a força e o poder de Deus não há quem possa resistir. Diante de uma situação de pressão, momentos aparentemente delicados, nos sentimos fracos e esquecemos da realidade do poder do Senhor. Temos que ser honestos com a nossa própria vida e buscar a força que vem de Deus. Ele nos conhece e sabe a nossa fragilidade. No livro de Jó, no capítulo 14, versículos 1 e 2, vemos que precisamos ter entendimento para perceber a força e o poder e assim alcançarmos a vitória. Assim nos diz: o homem, nascido de mulher, é de bem poucos dias e cheio de dificuldade. Nasce como a flor e murcha, como uma sombra passageira, não permanece. Temos um tempo limitado de vida, mas Deus tem um plano, um propósito, uma missão a cada dia, para cada um de nós, e Ele conhece as nossas limitações. E o mesmo Jó, no capítulo 42, versículo 2, abriu o coração e disse: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Essa verdade precisa transbordar em nosso coração. Deus tem um plano, um propósito e uma missão diária para a minha vida e para a sua vida. Ele nunca irá frustrá-lo, mas, pela falta de conhecimento, você pode deixar de ser aquilo que Deus planejou para a sua vida. A palavra de Deus continua ecoando. Nós só precisamos ouvi-la e obedecê-la. Tudo que Deus faz é tão lindo, é perfeito. E onde Deus quer que cheguemos? A vida eterna. Por isso, precisamos ser totalmente dependentes dele, crermos e confiarmos nele, porque a nossa própria força nada podemos. Nela não tem como, mas no poder dele, ou no poder que está em nós, isso assim nós podemos. Tome posse dessa realidade e viva tudo que o Senhor preparou para você nesse dia. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado, Senhor, pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Somos gratos, Pai, por mais este dia. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Obrigado por esse fôlego de vida. E que cada vez mais o Senhor ministre e ensine a sua palavra. Ensine, Senhor, a sua verdade. Ensina-nos, Pai, a ouvir a sua voz e termos, sim, Pai, esta intimidade e deixarmos, Senhor, de ser ignorantes, somente tendo, Senhor, um conhecimento teórico, que sejamos, Pai, práticos. E essa prática, não só, Pai, em ouvir, mas também em obedecer e viver os seus milagres, sinais, maravilhas. Viver, Senhor, tudo que tem preparado para nós a cada dia. Não nos deixe, Senhor, ficar à mercê das condições desta terra, ou muito menos das condições, ó Senhor, da nossa incredulidade. Antes, arranca-nos e aumenta a nossa fé para podermos vivenciar tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Somos gratos por mais este dia, que venha o seu reino, que o seu reino se manifeste de uma maneira tremenda e poderosa, Senhor. E que o Senhor nos livre de todo mal, de toda tentação, e não deixe faltar o pão na mesa do teu filho. Mas antes, que a sua presença, Senhor, seja a revelação do seu senhorio em nós, a nos acrescentando e nos mostrando que através desta força, deste poder, através, Senhor querido, da sua palavra, da sua voz, dessa intimidade, que nós vamos viver tudo que o Senhor tem preparado. Por isso consagramos tudo diante do seu altar. Consagramos as nossas vidas,
Consagramos os nossos pensamentos, palavras, sentidos, ações, comportamento, olhares, audição, tudo está diante de Ti. Por isso consagramos, Pai, mais este dia, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.